parar aqui o compartilhamento da tela. E aí, galera? Queria, para encerrar aqui, né, ouvir dúvidas. E aproveita, Léo, e fala para mim, né? É importante aqui, até para as pessoas também que assistiram a aula, comentar depois, né? Por que essa aula foi importante para você, né? O que é que ajudou? O que é que você aprendeu de coisa nova? E o que é que você acha que ainda precisa, né? Dê uma dica, tipo assim, o Alisson chegou aqui hoje e disse assim, Satã, eu queria que você falasse disso e disso hoje porque eu estou com um problema para resolver. Então, quais são os problemas que vocês têm para resolver e que eu posso ajudar aqui na próxima aula, por exemplo? Pode falar, Léo. Perfeito. Vou dividir em 3 tópicos, então, a minha fala, tá? Primeiramente, falando sobre a aula em si, me ajudou muito a esclarecer como é que eu faria o meu objetivo e as minhas hipóteses do meu trabalho ainda, né? Principalmente sobre essa questão da pergunta da pesquisa, que eu não sabia ainda, que precisava ser feito, né, para você fazer um TCC. Então, clareou muito minhas ideias para poder elaborar meu TCC em específico. E sobre a próxima aula, para mim, acho que seria conveniente também, assim como o Alisson, seria para falar um pouco mais sobre a metodologia na fase de planejamento, né? No plano do TCC ainda. Certo? Certo, ótimo, obrigado, Léo. Eu tô com uma ideia aqui, eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula, eu vou construir aqui um plano de TCC. Tá? Na verdade, um plano de pesquisa. Eu vou fazer assim, o plano de TCC, né, eu posso me deter a ele, mas eu posso também trazer um plano de uma dissertação de mestrado e um plano de um anteprojeto de doutorado, para mostrar as diferenças que existem entre um e outro, e eu me detenho mais no plano de TCC, porque é uma demanda que eu tenho grande, até porque o que é que acontece? Normalmente, quando você já está no mestrado e no doutorado, você já não tem muitas dúvidas em relação à parte de metodologia científica, a parte metodológica, você já sabe porque você já fez uma vez. O grande disrupção, o grande problema é na graduação, porque é incomum o aluno de graduação publicar um artigo numa revista internacional. É incomum. Pode acontecer, mas é incomum. E depois do primeiro, né, depois do primeiro feito, outros vão saindo, entendeu? Só que mesmo assim, essa aula aqui, ela é importante, né, para professores, para estudantes de doutorado, porque não é uma aula comum exatamente por conta do uso da IA, da forma como eu estou usando a IA para criar coisas, para ter ideias. Na verdade, até a montagem da aula, vocês viram que os tópicos são tópicos de IA adaptados por mim. Eu só estou conseguindo dar esse curso rápido para vocês porque a IA está me ajudando. Vai, professor, vai aqui, ó, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Eu, com a experiência que eu já tenho, soma e eu boto aqui para vocês. Entendeu? Então, isso que é importante. É o grande diferencial daqui. Mas quem é aluno de mestrado, doutorado que está aqui assistindo, né, já tem uma base, né, para caminhar. E aí, por isso, eu vou me deter na próxima aula no plano TCC. Perfeito. Eu tinha 2 perguntas também, professor. Faça. Sobre a aula. Se alguém quiser perguntar mais também. Primeira pergunta é mais geral. Eu queria saber se existe como eu pegar um TCC, por exemplo. Eu quero construir um artigo científico. Eu quero pegar um TCC e quero preencher alguma lacuna que ficou nesse TCC. Por exemplo, um TCC que eu vou fazer transformação digital. Por exemplo, depois que eu tiver feito, depois que eu tiver entregado tudo certinho, eu construir um artigo científico aplicando, por exemplo, a inteligência artificial. Como a inteligência artificial ajudaria na transformação digital que eu já fiz, entendeu? Qual seria o resultado que ela poderia trazer para o meu trabalho, por exemplo? Vamos lá, sua pergunta é boa, porque nela tem uma confusão, tá? Que eu vou esclarecer agora. Aqui não é um curso de como fazer um TCC. Tá? Aqui é um curso de como escrever um artigo científico. Eu estou dando algumas dicas relacionadas ao TCC dentro de um curso de como escrever um artigo científico. Um TCC é uma coisa que é completamente diferente de um artigo científico, a menos da estrutura, da metodologia. Inclusive, um TCC tem muitas críticas, inclusive no próprio curso de Engenharia Química, é o lugar da UFAL, por exemplo, que trata um TCC da forma mais conveniente, na minha opinião. Porque muitos professores mais
que é quase uma dissertação de mestrado, ou é no caminho de uma dissertação de mestrado, quando na verdade é só para ser um TCC. Tá? Um TCC, basicamente, o que é? É a aplicação, tá, do conjunto de conhecimentos que você adquiriu ao longo do curso de graduação, aplicados à solução de um problema. Você não precisa ter uma coisa inédita. É você mostrar, olha, eu fiz isso aqui. Tá? Por exemplo, o Ronaldo é do curso de Engenharia de Computação. Ele não precisa necessariamente responder uma pergunta de pesquisa. Ele pode simplesmente montar um protótipo usando o conhecimento das disciplinas que ele teve. Por exemplo, ele pegou conhecimento lá de uma disciplina de programação, juntou com a de administração, juntou com outra e apresentou e mostra no final o resultado. Na computação da UFAL também é assim. Eu já fui da banca de computação da UFAL. Eles exigem, você veja que até o Ronaldo colocou que é menos rigoroso, ele brincou assim, é menos rigoroso. Né? Por quê? Porque o trabalho de conclusão de curso é uma aplicação. Tá? Eu vou até fazer essa pergunta aqui, olha. Depois eu vou responder a sua pergunta concretamente, tá? Qual é a diferença? O que é um trabalho de conclusão? Qual é a diferença entre um trabalho de conclusão de curso e uma dissertação de mestrado, de curso de graduação e uma dissertação de mestrado? É a primeira coisa, porque assim é diferente a questão do artigo. Você pode tem muitos TCCs que são feitos normalmente dentro de laboratórios, como o próprio LCCV, o LASOP ou um outro laboratório qualquer, que eles acabam saindo mais com cara de artigo científico do que de TCC propriamente dita. E os professores, às vezes, exigem no TCC uma questão muito acadêmica, muito científica, que não necessariamente era para ser assim. Tá? Entendi. Isso que eu tenho dúvida também, porque meu planejamento, pelo menos, né, era utilizar o TCC como se fosse um artigo científico para poder ter a experiência já. Não, olha aqui, gente. Só está sem compartilhar a tela, professor. Olha exatamente aqui. Eu acho que o ChatGPT já está escutando minha voz aqui. Olha exatamente o que eu falei aqui, né? O que é um TCC? Demonstra a capacidade do estudante de integrar e aplicar conhecimento adquirido durante o curso, frequentemente com foco em revisar a literatura existente e aplicar conceitos básicos dessa área. E eu estou numa coisa muito mais avançada com vocês aqui. E eu fiz isso de propósito. Sabe para quê? Para puxar vocês para cima. Eu não estou aqui para botar coisa fácil para vocês fazerem. Por quê? Porque de repente faz um TCC, não gera nada depois, não tem uma motivação depois para um mestrado, para um MBA. Estudar uma coisa um pouco mais complexa, usando ferramentas mais complexas. Um TCC normalmente requer um esforço menor, porque é isso aqui, um TCC. Olha, o escopo geralmente é mais descritivo, como um escopo relativamente limitado, servindo como uma introdução à pesquisa acadêmica. Estou botando vocês lá para cima. Embora possa conter uma contribuição original, o foco principal é a aplicação do conhecimento e a demonstração de competência técnica e teórica, e não uma tese, uma dissertação. O rigor metodológico. Existe uma metodologia adequada, mas os critérios de análise podem ser bem menos complexos e aprofundados do que exigidos de um trabalho de mestrado. Até mesmo a questão das hipóteses que eu coloquei aqui, vocês não precisam, num TCC, colocar hipóteses necessariamente lá e defender essa hipótese. É bom porque ajuda a clarear. Agora, numa dissertação de mestrado, sim. Num doutorado, sim. Foi excelente a sua pergunta. Eu estou refazendo, inclusive, algumas coisas que eu já tinha comentado aqui, porque eu estou conduzindo vocês na direção do artigo, porque na hora que vocês publicarem, na hora que fizer o TCC, vai funcionar, vai dar certo. Mas é justamente isso que eu prefiro, professor, porque para ter experiência no artigo científico, no TCC, né, que seria muito simples, entre aspas. E aqui, olha o que é uma dissertação de mestrado.
contribui de forma original para o avanço do conhecimento na área de estudo, demonstrando independência e capacidade investigativa. É outra coisa. Só que eu estou colocando vocês para fazer isso no TCC. Ter análise crítica. Não é simplesmente chegar e fazer e entregar qualquer coisa. A aplicação do conhecimento. Eu estou puxando um pouquinho a mais. O escopo e a profundidade. A dissertação deve aprofundar-se na revisão da literatura, que aí veja que está muito mais próximo de um artigo científico, que necessariamente você tem que fazer. Escopo e profundidade. A dissertação é originalidade. Espera-se uma contribuição original que possa preencher lacuna da literatura. Está vendo aqui? Lacuna. Observe que no TCC você não precisa preencher lacuna. Que foi a pergunta que você fez. Não necessariamente. Está entendendo? Simplesmente, Léo, uma aplicação do conhecimento de gestão, do conhecimento que você teve na engenharia, num caso específico, já é um TCC. Às vezes se complica o processo mais do que deveria, e às vezes se simplifica mais do que deveria também. É achar o meio do caminho. Tá? Aí eu vou colocar aqui também, escreva um quadro, escreva uma tabela. Aliás, vou agora fazer outra pergunta. Para completar, qual a diferença entre uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado? Não é a mesma coisa. Tá? Para vocês também já clarear um pouco mais a ideia, e para todo mundo que está aqui nessa aula fazendo mestrado ou doutorado, entender que são coisas diferentes. Quando apresentar um anteprojeto de mestrado, de doutorado, saber que tem que incluir qual é a inovação, qual é a contribuição efetiva para a ciência. Enfim, vamos lá. Mestrado está aqui, eu já li, né? A tese de doutorado. Contribuir de forma significativa e original para o avanço do conhecimento na área de estudo, demonstrando capacidade do pesquisador para conduzir uma investigação independente de alto nível. Aumenta a complexidade. Não é a mesma coisa que dura mais tempo. Aumenta a complexidade. Originalidade. Espera-se uma contribuição inovadora que possa preencher lacunas na literatura para propor novos modelos, teorias e metodologias e transformar o entendimento do tema. Tá? Olha a diferença do mestrado. Embora possa apresentar alguma contribuição original, o foco é grande em parte na aplicação de conceitos existentes também. Tá? É como se na graduação você aplica, no mestrado você aplica também aumentando a complexidade, né? É como se fosse já um treinamento para o doutorado, aonde você abre a ideia que você contribua efetivamente com a ciência, criando coisas novas, preenchendo lacunas efetivamente. Tá? E o rigor metodológico envolve um desenvolvimento de pesquisa mais complexo, como análise aprofundada dos dados, revisão crítica da literatura e discussão detalhada dos resultados. A tese geralmente é mais extensa e requer um nível mais elevado de autonomia e capacidade investigativa. Certo? Aí eu vou fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer para depois levar para uma aula, né? Escreva, faça uma tabela com as diferenças entre esses 3 tipos de trabalhos. Pronto, ele vai montar uma tabelinha para mim aqui, colocando as diferenças, o que é um trabalho de conclusão de curso de graduação, o que é uma dissertação de mestrado e o que é uma tese de doutorado. Que nenhum dos 3 é um artigo científico. Nenhum dos 3 é um artigo científico. A forma do artigo científico é diferente das 3 formas. Tá? Então ele está colocando aqui no quadro, que fica mais fácil para eu explicar depois, né? Quais são as diferenças, quais são a extensão, o impacto na carreira, etc. Foi ótima a sua pergunta, Léo. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, é isso. Valeu, muito obrigado, um ótimo carnaval aí e até a próxima aula.